Fala, meus consagrados e consagradas, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas sobre o Cruzeiro. Eu prometo a cada um de vocês que o nosso giro de informações está pegando fogo. Mas antes, deixem aqui o seu gostei, se inscrevam no nosso canal, nos ajudem a bater a meta de 600 likes para o vídeo de hoje. Eu conto demais com a maior torcida de Minas Gerais. Agora chega de enrolação e simbora para informação. Olha só, família, nas últimas horas o Cruzeiro deixou bastante claro que está de olho no futebol turco em algumas oportunidades de mercado. A última delas foi o zagueiro Wellington, um jogador que está nos seus últimos meses de contrato com o Beşiktaş da Turquia. O contrato do jogador se encerra no final do mês 6, ele já pode assinar um pré-contrato e chegar no Cruzeiro de forma totalmente gratuita. Porém, tem um pequeno problema, o Beşiktaş não quer liberar o jogador sem compensação financeira. Mas Renato, cara, já tem 33 anos de idade, últimos meses de contrato. Sim, normalmente as equipes liberariam um jogador sem colocar em empecilho, porém, a janela de transferências lá na Turquia está próxima de fechar. Se o time turco liberar o zagueiro Wellington, eles não teriam tanto tempo assim para voltar no mercado atrás de um novo reforço para a posição. E por isso eles só querem liberar o jogador em caso de compensação financeira. E eu falo para vocês, não vale a pena a gente investir no Wellington, já que podemos contar com ele de graça no final do mês 6. É muito mais vantajoso assinar um pré-contrato do que pagar uma compensação financeira por um cara que tem 33 anos de idade. Se ele fosse mais novo, ok, beleza, mas é um cara mais velho. Pagar uma compensação financeira por um cara de 33 anos de idade não me parece uma solução muito inteligente, a não ser que os valores sejam realmente baixíssimos. No momento, é o principal fator para que o Wellington não seja reforço do Cruzeiro. Um fator que me surpreendeu, o time da Turquia tentar segurar o atleta. Eu só gostaria de lembrar vocês que como o Cruzeiro está de olho no futebol turco, nós temos outras opções por lá na posição de zagueiro. Como assim, Renato? Tem mais brasileiros atuando lá no futebol turco? Tem sim. Só para você ter ideia, tem o zagueiro Vitor Hugo, que jogou no Palmeiras algumas temporadas atrás, tem o Léo Duarte, ex-Flamengo, tem o Gustavo Henrique, ex-Santos, que está lá no Fenerbahçe da Turquia, tem o Luan Pérez, que também é ex-Santos, e entre outros jogadores que estão por lá. Então, posição de zagueiro na Turquia tem sim alguns brasileiros que poderiam ser boas opções para o Cruzeiro. Opções que o Cruzeiro pode investir ainda mais depois do dinheiro que vai cair na conta do Pedro Lourenço. Vamos aguardar e esperar, porque o nome do Wellington não está totalmente descartado, mas com certeza é um problema que o Cruzeiro vai ter que resolver. Agora, família, enquanto o Cruzeiro tenta resolver o problema do zagueiro Wellington, está praticamente nos últimos detalhes para acertar a contratação do lateral esquerdo Marlon Xavier. Eu não sei o que o Marlon fez, mas parece que ele está assim conseguindo a sua rescisão de contrato por lá. Ainda não sabemos se vai ter compensação financeira, o que seria provável porque o jogador está sendo titular na equipe lá do futebol turco. O próprio jornalista Samuel Venâncio confirmou para nós de que as negociações estão em estágio muito avançado e de que o jogador nem sequer deve entrar em campo neste final de semana. Se ele entrar em campo pelo futebol turco neste final de semana, vai ser uma grande surpresa. Ele treinou normalmente, mas seria uma grande surpresa se ele entrasse em campo neste final de semana. O jogador não deve atuar e depois, na próxima semana, ele já seria esperado em Belo Horizonte para a assinatura do seu contrato com o Cruzeiro. Vamos aguardar e esperar. O acordo verbal entre Cruzeiro e Marlon Xavier é de um contrato até o final de 2024. E depois, galera, eu vou até trazer aqui para vocês um comentário de um colega meu do Fluminense, onde ele fala sobre o Marlon. Eu acho que ele é a melhor pessoa para falar sobre o Marlon, até porque acompanhou ele de perto durante temporadas. E eu vou trazer aqui para vocês um comentário de um torcedor do Fluminense sobre o Marlon Xavier. Olha só, família, a Tara Sports do Ronaldo emitiu uma nota recentemente negando que o Pedro Lourenço tinha comprado 20% das ações do Cruzeiro. Na minha opinião, é uma atacada de gênio eles negarem isso, até porque evitaria uma certa burocracia. Você não entendeu? Eu vou tentar explicar para vocês. Olha só, no enunciado a Tara Sports falou as seguintes palavras: a Tara Sports Brasil, empresa controlada por Ronaldo Nazário e detentora de 90% das ações do Cruzeiro SAF, alcançou um acordo com o veículo de investimento ligado ao empresário Pedro Lourenço. Devido às notícias divulgadas e diversas especulações em torno da negociação, a Tara esclarece que o acordo
contempla uma subscrição de debentures conversíveis que já estavam planejadas, sendo que os recursos captados pela Tara serão utilizados exclusivamente para necessidades operacionais do Cruzeiro SAF. Gente, vocês já vão entender por que eu falo para vocês que é uma tacada de mestre. A galera da Tara continuou falando: vale esclarecer também que a operação não caracteriza inicialmente mudança no quadro societário e nem qualquer interferência na gestão do Cruzeiro SAF. Renata, explica por que você fala que é uma tacada de mestre. É simples, se o próprio Pedro Lourenço comprasse oficialmente 20% da SAF, teria que acontecer um processo muito burocrático, um processo que demoraria alguns meses até ser aprovado a venda, né, destes 20%. E eu não estou falando da instituição Cruzeiro não, tem leis que devem ser seguidas e por isso este processo seria muito demorado. Agora, o que o Cruzeiro está fazendo com isso? Pelo menos foi o que eu entendi. O Pedro Lourenço estaria emprestando dinheiro ao Cruzeiro com juros e caso o Cruzeiro não pague o Pedro Lourenço, ele teria parte da porcentagem da SAF do Cruzeiro, ou seja, os seus 20%. Quem aí de casa acha que o Cruzeiro vai pagar os 130 milhões para o Pedro Lourenço? Eu, particularmente, acho que eles não vão pagar de volta os 130 milhões de reais. E com isso, né, como consequência, o Pedro Lourenço assumiria uma parte da porcentagem da SAF. Assim não teria tanta burocracia nos bastidores. Eles pegam um dinheiro emprestado, não pagam e, consequentemente, como punição, eles teriam ali o Pedro Lourenço como um dos teus sócios, né? Assumiria 20% da SAF do Cruzeiro. E por isso eu falo para vocês que foi uma tacada de gênio. E olha só, família, hoje às 4h30 o Cruzeiro vai entrar dentro de campo contra o Democrata de Sete Lagoas. Um confronto difícil para o Cruzeiro que tem que fazer os 3 pontos e ainda assim, para não depender de mais ninguém, tem que pontuar muito, tem que fazer muitos gols para conseguir a classificação para a próxima fase. Eu acho que a chance do Cruzeiro se classificar é de 60% contra 40%. Não é uma chance tão grande assim. Agora, o Cruzeiro divulgou a lista dos relacionados, onde teremos alguns desfalques, como por exemplo o zagueiro Neres, que teve um problema muscular e por isso vai ficar de fora da partida de hoje. O Cruzeiro divulgou a lista com os seguintes nomes: goleiros Anderson e Rafael Cabral, defensores Igor Formiga, Kaique, Bruno, Lucas Oliveira, Pedrão, jogador de 19 anos de idade da base do Cruzeiro, sendo relacionado. Temos o Reinaldo e também o lateral direito, o William. Como a gente já tinha falado com vocês, o William seria relacionado para este jogo. No meio de campo, Felipe Machado, que é uma expectativa dele começar na zaga do Cruzeiro para o próximo jogo. O Ian Lucas Japa voltando a ser relacionado. Matheus Vital, Matheus Jussa, Neto Moura, Nicão voltando também a ser relacionado pelo Cruzeiro. E o volante Ramiro. Os atacantes são Bruno Rodrigues, Gilberto, Juan Christian, Matheus Davó, Rafael Bilu, Estênio e também o atacante Wesley, que deu uma sumida, perdeu espaço com o nosso treinador e é totalmente compreensível. Vamos aguardar e esperar e torcer demais para que o Cruzeiro consiga os 3 pontos, consiga vencer e convencer dentro de campo. E torcer também para o América não entregar a partida contra a Tombense. O último jogo da Tombense é contra o América fora de casa. Se o América não entregar a partida, o Cruzeiro terá grandes chances desta classificação. Agora vamos aguardar e esperar mais. Galera de casa, gostou do nosso conteúdo? Eu vou ficando por aqui, peço que vocês deixem o seu gostei e também se inscrevam no nosso canal. Fica o meu grande abraço e até a próxima. Fui!